Olá, meus queridos, amados, salve o racional superior. Como houve esse episódio aí muito triste, né, da floresta amazônica, e eu não gosto de falar coisas negativas, só positivas. Por isso estudo cultura racional, e a cultura racional nos ensina sempre a cada vez mais ter a consciência positiva racional. Ensina com o nosso estudo. Então, eu separei um assunto que fala do Brasil jovem. O nosso país é o país um dos mais jovens do mundo. E porque antes, né, do Brasil ser descoberto, há 1519 anos atrás, né, vamos dizer assim, esse período, 500 anos atrás, 500 anos atrás, já existia muitas civilizações em conflitos antes de ser o Brasil descoberto, antes daqui existir, começar uma civilização aqui nova. E há 1500 anos atrás, que já é um período milenar, né? 1000 anos e 500, 1000 anos, 1500 anos atrás, existiu muitas civilizações que já tinha lá seus métodos, né? Seus métodos de todas as coisas, de agricultura, né? Os governos, as suas filosofias, as suas religiões. Então, nós temos que ainda, ainda que lembrar que o nosso lugar aqui é jovem, ele ainda é um bebê, né? Um bebê em relação aos outros países aí, e outros países mais novos também. Além desses aí que eu aqui ainda não pesquisei para mim ficar falando assim, ah, qual país lá nasceu tal lugar, né? Porque eu quero falar do Brasil, quero falar do nosso país. Então eu separei esse assunto, esse tema, num fascículo aqui que o Racional Superior vem falando do Brasil. E ele vem falando assim: ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque sofrem graúdos e miúdos, grandes e pequenos, cada qual da sua forma e da sua maneira. Mas, por não conhecerem a causa verdadeira desse desequilíbrio, muitos, atrasados, botando culpa uns nos outros. Quando ninguém é culpado, porque tudo que está se passando ser mundialmente. Em muitos lugares, muito pior. O Brasil ainda se conserva como um céu aberto para todos. Quantas nacionalidades aqui existe de, 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 de descendências de italianos, portugueses, franceses, não muito, né? É mais a imigração italiana, mais a imigração japonesa, mais a imigração de outros países aí, né, africana também, que veio aqui povoar o nosso Brasil. Então, por isso que aqui é um céu aberto para todos. Ele fala, um céu aberto para todos. Porque esse céu, vamos dizer assim, está aberto para todos. Aqui nasceu a cultura racional. Aqui está a energia, em primeiro lugar no Brasil, a energia racional. E é um dos lugares melhores do mundo. Hoje, todos que passaram a se conhecer reconhecem isto, que o Brasil é o celeiro da paz, do amor e da fraternidade. Quando quando eu estava no curso secundário, eu não gostava muito da matéria de história.
nem de geografia, porque ficava falando muito dessas datas, sabe? Não gostava de guardar data. E eu até perguntava para a professora: precisa de guardar data? Precisa da gente decorar a data? Mas daí eu ficava pensando assim: ah, mas quando o Brasil tinha essas guerras lá, que a professora ficava falando das guerras aqui, guerra dali, guerra do país lá, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Aí depois que eu fui, né, aumentando mais o meu curso, que a gente começava a comentar sobre isso, né? E se deparar aqui com várias nacionalidades aqui, né? De outros. Eu mesma sou descendência de italiano. O meu pai, na parte do meu pai, o descendente do meu pai é português, né? Então, aí que eu tava falando assim, ah, mas todos os países dos que estão em guerra vêm pro Brasil, vieram pro Brasil colonizar o Brasil? Sim, mas depois vieram muita gente depois das guerras, porque ele já é um país assim, vamos dizer assim, adotivo, pela própria natureza dele, que não é sem razão de ser, porque é tipo uma mãe para todas as outras pessoas. E já o governo, ele já dá abertura para todas as pessoas virem aqui. Criaram várias empresas multinacionais no Brasil, que teve esse progresso grande no Brasil para melhorar a economia do país. Bom, e aí continuando. E todos que passaram a se conhecer reconhecem isso, porque no Brasil nasceu a cultura do desenvolvimento do raciocínio, o berço da cultura universal, a cultura racional. Basta isso para toda a grandiosidade estar no Brasil, permanecer no Brasil, em primeiro lugar, a energia racional. Todos tomando conhecimento da energia mais poderosa que existe, a energia do primeiro mundo, a energia pura, limpa e perfeita racional. E todos que passaram a se conhecer estão garbosamente convencidos que o Brasil é o maior celeiro de tudo que existe. Todo mundo sabe que o nosso Brasil é rico de tudo aqui. Tem tudo, tudo que você pode imaginar tem no Brasil. Só que as pessoas daqui, elas não sabem administrar essa riqueza. Isso que é o problema, né? Por causa dessa corrupção aí. Mas como o racional superior vem falando, que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, cada qual da sua maneira e sua. É uma lapidação que a pessoa passa, e nessa lapidação tem a evolução de cada ser humano, vamos dizer assim, individualmente perante o racional superior, que sabe de todos, sabe da vida de todos, a natureza também, e cada qual aí tendo a sua lapidação. Bom, e todos que passaram a se conhecer estão gaborzamente convencidos que o Brasil é o maior celeiro do mundo que existe, até da cultura verdadeira, a salvação de todos, que é a volta do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, para depois de materializado voltar para o mundo racional. Todos que passaram a se conhecer gaborzamente vivem raciocinando que o racional superior brilhou em primeiro lugar no Brasil, para depois brilhar no mundo inteiro. E por que no Brasil? Por o Brasil ser o maior celeiro do mundo, tinha que nascer a cultura racional do Brasil, e assim está brilhando racionalmente no meio de todos que passaram a se conhecer. Gente, essa palavra celeiro